Atenção, pessoal, vamos lá. Pessoal aí, vai chegando. Já vamos iniciar. O João é o primeiro a chegar. Temos a Sara. Oi, João, seu lindo, tudo bem? Gente, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. João, vocês estão me ouvindo? Epa, tratora, muito bem, que delícia. Chama as outras tratoras aí, gente. Ai, Cris, que delícia! A Sayuri tá com você? Quero saber. Vivi, diz pra mim se vocês estão me ouvindo, tá? Preciso saber se vocês estão me ouvindo ou se eu preciso colocar o fone, tá bom? Que delícia, gente! Que gostoso que vocês estão chegando aí. Tá ouvindo, Cris? A Sayuri tá aí. Que delícia! Hoje vai ser muito bom, muito bom. A imagem não está boa? Não está boa para vocês, gente? A imagem? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Olha, diz que a imagem não está boa. João, como que tá a imagem para você? Conta para mim, por favor. Cris, conta para mim, por gentileza. O áudio tá bom? Vamos lá, tô tentando arrumar aqui para ver se tem algum problema com esta imagem. Vamos lá, que delícia, que delícia. A Fernanda também entrou, a Marcela também. Que delícia. Que bom, gente, que bom. Então, olha, gente, pessoal que já tá entrando, vocês já apertam aí, gente, nesse aviãozinho e manda para uma pessoa que precisa vir aqui ouvir falar de Harry Potter, tá, gente? Então, manda aí pro pessoal para ver o que tá acontecendo aí. Que o pessoal, aqui tem gente me mandando dizendo que não tá encontrando. Peraí, nós estamos aqui no perfil certinho, belezinha. Beleza, o pessoal tá entrando aqui, muito bom. Muito bom. Então, gente, olha só, mais importante então é vocês irem mandando aí aviãozinho, tá? Manda aviãozinho para algum amigo, alguém que precisa ouvir falar de Harry Potter, tá? E hoje eu vou falar especialmente para quem não gosta de Harry Potter ou para quem não leu Harry Potter ainda, tá? Então é isso que a gente vai conversar hoje e quem é fã de Harry Potter pode me ajudar também, com certeza. Mais tratora na área, que delícia, Bea, muito bem. Nicolas, que bom que você entrou aí, delícia. Gente, muito bom. Gente, seguinte, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é quem é que chamou vocês para vir aqui hoje, né? Se vocês ouviram por mim mesmo ou de algum amigo. Escreve aí, por favor, quem é que chamou você pra entrar aqui, onde você viu. Se você viu nesse Instagram do Harry Potter Academy, que é a nova escola de Harry Potter. Se você viu na escritora Estefânia, na professora Estefânia, tá? Onde que vocês viram, quem é que te chamou? Vou esperar o pessoal responder aí. Daiane, que delícia que você entrou. Os meninos estão com você ou não? Que gostoso, gente, que delícia, só gente boa aqui, gente, só gente boa, que delícia. Olha lá, pessoal. Então, gente, eu quero saber de vocês, que lindas. Então, eu quero saber quem é que chamou vocês aqui. Então, vamos lá. A Manara escreveu, fui eu. Oi, João, tudo bem? Que delícia, que delícia. Então, ó, a Daiane disse que viu pelo perfil do escritor Estefânia. O Nicolas também viu pelo perfil do escritora, tá? Ai, que linda! A Sayuri ouviu de mim mesma. Que gostoso. E vamos ver se os amigos de vocês vão entrando também. Clemilson, legal, show de bola, viu pelo Face. A Bea viu com as tratoras, né? O grupo aí de mulheres empreendedoras que estão aí numa mentoria fantástica com a Micaela Borges. Show de bola. Meus amores, então, ó, belezinha, pessoal tá entrando e vocês, por favor, mandem um aviãozinho para um amigo que precisa ouvir esta conversa. Tá bom? Precisa. E aí, só pra ter uma noção do número de pessoas que estão aqui que nunca leu, põe hashtag nunca li. Escreve pra mim pra eu saber quantas pessoas que nunca leram Harry Potter, tá? Hashtag nunca li. Todo mundo que nunca leu Harry Potter, põe aí pra mim hashtag nunca li. Tá? Eu sei que tem alguns fãs que estão aqui e sei que tem gente aqui que não gosta de Harry Potter, que legal. Tem gente que ainda não leu, mas já assistiu os filmes. Quem nunca leu, põe hashtag nunca li, tá bom?
Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância e por que vocês devem dar uma chance à saga do Harry Potter, tá? Tô vendo aí a primeira pessoa que colocou nunca li. Já vi aqui a mentora Lívia, nunca li, a Manara também nunca li. Já são 4 pessoas que nunca leram. Assistiu ao filme, ótimo. Então, ó, pessoal, quem nunca leu, põe hashtag nunca li, tá bom? Então, podem colocar aí pra gente saber quantas pessoas nunca leram. Gente, então bora lá falar sobre essa saga maravilhosa, sobre esse fenômeno. Primeira coisa, gente, uma saga, uma história, para ter ganhado 200 territórios e mais de 70 línguas, tem que ter alguma coisa muito especial, né? Então, é por isso que existem tantos trabalhos acadêmicos sobre a saga de Harry Potter, tá? Então, olha que bacana, gente, muitos acadêmicos, muitas pessoas que estão na universidade, tá? Sejam na graduação, pós-graduação, no mestrado, no doutorado, até pós-doutorado, eles se dedicam rural, aqui a internet não chega a cabo, a gente só chega a rádio, então ali a gente tem alguns problemas às vezes, belezinha. Então é isso, gente. O que acontece? Para ter chegado em mais de 200 territórios, em mais de 70 línguas, com certeza é alguma coisa que chamou muito a atenção. E o que acontece? Por que chamou tanta atenção? Costumo dizer que a autora, a J.K. Rowling, ela é uma gênia, gente. Por quê? Ela juntou muitas coisas que já faziam muito sucesso e que já eram de gosto, né, da população e colocou dentro de uma mesma história. Por exemplo, mitologia grega, mitologia celta, a saga do herói, um conto de fadas contemporâneo. Tá? Ela colocou muitos elementos fantásticos como centauros, fadas mordentes, elfos, gigantes, bruxos e colocou tudo isso de uma forma muito bacana em que tudo isso também ele harmoniza com o mundo real. Então é uma loucura porque você assiste e lê, você assiste os filmes ou lê os livros e você começa a perceber que tudo aquilo pode acontecer de verdade, né? Apesar de ser uma história completamente fantástica. Então, olha que interessante, gente. Ela pegou muitas referências de coisas que já existiam, tá? E que eram muito bacanas e colocou dentro de uma mesma saga. Tá? Boa noite, Carlos, pessoal que tá chegando, oi, Bia. Então, e aí o que aconteceu, gente? Ela teve essa ideia, lá em 1990, ela teve uma viagem de trem, né, de Manchester para Londres, teve toda a ideia da saga geral em uma única viagem de trem. E depois, é lógico, ela foi apurando tudo isso, foi organizando tudo isso. A história, gente, ela tem diversas tramas. Então eu costumo dizer uma coisa muito importante que o pessoal às vezes fica um pouco surpreso. Harry Potter não é para crianças. Uou! Não é para crianças pequenas. Por quê? Porque é de uma complexidade muito grande. É por isso que eu digo que crianças na faixa de 9, 10, 11 anos, elas precisam fazer essa leitura com acompanhamento de alguém, né? Porque senão ela não vai gostar, vai deixar de lado, não vai conseguir ler. Tá? Até porque a gente tem que entender que os livros vão aumentando de tamanho, tá, gente? Os livros, eles aumentam de tamanho. O primeiro é menorzinho, depois o segundo quase igual, o terceiro já um pouco maior e assim vai indo. Tá, então vamos lá, gente. Pessoal que tá entrando agora, belezinha. Hashtag nunca li. Quem nunca leu Harry Potter, tá? Põe aí hashtag nunca li. Olha que legal. Então, o que aconteceu dentro o processo criativo dela? Olha que interessante. Foram as duas coisas, na verdade. Ela teve uma inspiração, ela teve uma ideia que aconteceu numa única viagem. Ela teve uma ideia de um menino que seria órfão, que ia sofrer muito. Depois ele ia descobrir que ele tem poderes, que ele era bruxo e que ele podia ir para uma escola onde ele ia aprender matérias, conteúdos, ter professores e viver
no meio de tudo aquilo, quer dizer, então ela teve essa ideia de tudo que ia acontecer e o porquê que esse menino era órfão e por que ele vai ser tão importante, por que vai ter um vilão, enfim, ela pensou em toda essa trama em uma única viagem, mas depois que ela pensou nessa trama, ela realmente começou a buscar muitas referências de forma racional. Gente, cada nome na saga, ele tem significados. Olha que coisa fantástica. Então, por exemplo, o próprio nome, assim, então Draco, né, tem a ver com astronomia, assim como Luna, assim como Lupin, assim como Sirius, né, e tanto Andrômeda, quantos nomes a gente tem da astronomia, a gente tem da astrologia, a gente tem um monte de referência, tá? Pra vocês terem uma noção, por exemplo, uma das famílias que tem lá na história, a família Black, eles têm a árvore genealógica numa tapeçaria, então tem uma parede inteira onde tem uma tapeçaria, onde tem a árvore genealógica. Gente, isso remonta claramente as tapeçarias babilônicas da Idade Antiga. Olha que fantástico! Então a gente vê muitas referências, tá? Que a gente vai organizando, vai vendo o tanto de referências que ela foi incluindo. Então, Harry Potter é de uma riqueza fantástica, tá? Riqueza fantástica. Então vamos lá. Dos motivos por que você deve ler. Então, a primeira coisa, ele é muito rico. Muito rico. Segunda coisa, não é de criancinha, é uma história complexa e cheia de tramas. E sabe o que é legal? Reviravoltas. A saga é cheia de reviravoltas. Para quem acompanhou os livros na ordem que eles foram chegando no Brasil, como eu, era enlouquecedor ficar esperando, porque o que acontecia no terceiro livro, quando você chega no quarto, você não tinha nem noção do que ia acontecer no quarto. E aí vai deixando um monte de pegadas, mas que não foram respondidas no quarto, que talvez vai ter referência no quinto, ou no sexto, ou no sétimo livro. Então é uma loucura como tem reviravoltas nessa história. E o que é interessante, gente, nem sempre o bem vence ao longo da saga. Lógico que lá no final a gente tem um grande final, mas em muitos momentos a gente vai ter perdas nessa história, tá? Então a autora, ela não poupou personagens maravilhosos dos quais a gente acaba se afeiçoando. Então veja bem como não é somente um conto de fadas. Veja também como não é uma história de criancinhas. Quando eu digo conto de fadas, gente, existem algumas características para um conto de fadas. Precisa ter um personagem principal onde ele teve um afastamento dos pais. Seja porque não tem mãe, tem madrasta, não sei o que, pai morreu, etc. O Harry, ele é órfão e ele vive por 10 anos na casa dos tios. E ele é muito maltratado, gente. Isso é muito triste o que este menino vive. Pra vocês terem uma noção, os tios eram muito ricos. Tinham quatro quartos na casa deles. 4, gente. Um era pro casal, pros tios. O outro era pro primo. O outro era pros brinquedos do primo. E o outro era para visitas, que normalmente era uma tia que ia uma vez por mês. E, gente, e o Harry dormia onde? Onde que ele dormia, gente? Escreve aí, onde é que o Harry dormiu por 10 anos, se ele não tinha um quarto? Onde é que o Harry ficou durante 10 anos, onde ele dormia, onde ele passava o tempo que ele tinha? Escrevam aí pra mim quem é que sabe onde é que o Harry ficava. Gente, então esse menino vai sofrer demais por 10 anos. Ele não vai ter uma única peça de roupa comprada especificamente pra ele, tá? Tudo que ele recebe são restos do primo ou do tio. Ele não tem uma única peça de roupa, nem uma cueca comprada só para ele. Então esse menino sofre por 10 anos, se já não bastasse ser órfão, né? A Aninha respondeu, foi a primeira a responder, debaixo da escada, sim. O Harry dormiu por 10 anos dentro de um armário debaixo da escada, tá? Era o armário de vassouras, era o lugar onde ele ficava. Então vejam bem o nível de maldade desta família, tá? Então vamos lá. Então a gente sabe que o Harry Potter é uma saga muito rica, a gente sabe que é muito complexa e a gente tem sim, ele é um conto de fadas contemporâneo por conta de ter esse afastamento, ter este menino que vai passar por muitas coisas e depois ele vai ter ajuda para poder combater o vilão. Tá? E é por isso que a gente chama de conto de fadas contemporâneo. Gente, Harry Potter, ele vai falar especialmente de amizade, tá? A
amizade é algo muito importante dentro da saga. Galera toda respondendo aqui no armário embaixo da escada. Sim, no armário embaixo da escada. Olha que judiação. Quem é que põe uma criança para dormir dentro de um armário? E não é um armário qualquer, um armário de vassouras, né? Um armário sujo, um armário qualquer, onde eles colocaram uma mini cama lá no começo, depois uma cama velha do Duda, e era lá que esse menino vivia. Então, olha só. A gente tem, então, o Harry vivenciando tudo isso e a amizade vai ser a grande chave desta saga, tá, gente? A autora teve uma preocupação muito grande em colocar como fio condutor da história a questão da amizade. E quando eu digo amizade, não é só a amizade do Harry com os outros personagens. Ele tem 2 melhores amigos com quem ele vai passar todos esses anos da escola e tudo mais, e vai passar por muitos obstáculos com eles. Sim, eles são super amigos. Além disso, existe amizade entre professores, entre pessoas da escola, pessoas da mesma casa e tudo mais. Tudo isso vai trazendo uma questão muito importante para a gente refletir, porque o Voldemort, que é o vilão da saga, a gente vai falar mais sobre ele na sexta-feira, ele, na verdade, ele não tem isso, né? Ele era incapaz de amar e ele não tinha amigos, então e ele não tem essa questão da amizade, então para ele isso não tem sentido nenhum. Então essa é o maior benefício do Harry, realmente ter amor, poder ser amado, amar as pessoas. E é incrível pensar como esse menino podia amar, porque ele não foi amado por 10 anos, né? A gente tem que pensar que ele perdeu os pais com 1 ano de idade e durante 10 anos ele foi totalmente massacrado, ele não foi amado, não foi querido. Mas quando ele descobre, né, que ele é bruxo e que ele vai pra escola para aprender muitas coisas, ele é capaz de amar, né? Então ele mostra que ele é exatamente o contrário do que acontece com o Voldemort, que é o seu oponente. Gente, então outro motivo para vocês darem chance à saga. Gente, um dos outros fios condutores da saga vai ser a questão do preconceito e a diversidade. Existe uma preocupação muito grande com a diversidade na saga, tá? E isso é muito sério, porque existe uma parte dos personagens que eles valorizam os sangues puros. São as pessoas que são filhos de bruxos e que são netos de bruxos. E existem muitas pessoas que nasceram de famílias de não bruxos, que é o que a gente chama de muggle, tá? Uma coisa importante, vocês nunca vão me ouvir falar trouxa. Trouxa foi a tradução feita pela editora Rocco de uma palavra que a autora inventou. Olha só que importante. A autora, a J.K. Rowling, ela usa o wizard. O wizard para os bruxos, feiticeiros, quem tem poder. E ela inventou uma palavra que não existia na língua inglesa, que é muggle. E é para designar quem não é bruxo, quem não é wizard. Chegou aqui no Brasil, eles traduziram para trouxa. Gente, se minha voz falhar, vocês me dão essa licencinha, porque hoje eu fiquei de cama quase o dia todo. Não foi um dia fácil. Mas vamos lá, continuando. Gente, então nós temos na saga as pessoas que são nascidas trouxas, que no caso nasceram muggles, nasceram sem poderes, tá? Ou de famílias sem poderes, e elas convivem de forma harmônica, tá? Assim como mostra a relação também a respeito de, por exemplo, os bruxos com os duendes, por exemplo, ou com os gigantes, né? Isso é muito, muito, muito sério. É muito bacana. Legal, o Davi tá perguntando por que trouxa, né? Realmente eu não concordo, tá? Com a editora Rocco, com a Lia e com essa tradução. Gostou da caneca dessa tradução? Porque não é legal a gente chamar o cara de trouxa, né? E muito menos o cara não ser bruxo e ainda ser trouxa. É praticamente 2 sacanagens, né? Não, então não, né? Para com isso. Só pra eu saber quem já tá aqui, da galera que já tá aqui, quem já é o wizard, tá? Por favor, ponha uma hashtag wizard. Qual é o nome que a J.K. usou no livro para os que são filhos de bruxos, mas nascem sem poderes? É outro nome que eu não concordo, João. Quando é filho de bruxos e nasce sem poderes, em português eles traduziram para aborto. Também não é uma palavra que eu reconheço como interessante, tá? Então por isso que a gente usa as terminologias em inglês, porque eu acho bem mais fiéis ao que a autora
que a autora escreveu. Então, beleza. Galera que já é Wizard, hashtag Wizard. Gente, então olha lá. Qual que é a outra coisa muito importante, então, na saga? Então, essa coisa, toda essa questão, né, essa questão da diversidade, ela é muito importante. O Alvo Dumbledore, que é um dos personagens principais da história, né, que é o mago, todo de cabelo branco, de barba e tal, ele lembra o Gandalf, né, e ele faz uma referência a Merlin, né, e ao grande mago. O Dumbledore, ele tem uns ensinamentos muito importantes a respeito de respeito com todas as raças, tá? Isso é muito importante. Eu tô vendo a galera aqui, hashtag Wizard, legal. Ele fala da importância de respeito com todas as criaturas, tá? A gente tem os seres, que são os pensantes, temos as criaturas, os animais que não pensantes, mas ele fala da importância da gente ter respeito com todos, tá? Então a saga, gente, ela vai falar muito sobre o combate ao preconceito. Isso é muito importante e isso faz com que a saga acabe sendo utilizada em muitas escolas pelo mundo, tá? Existem muitos professores pelo mundo inteiro que até hoje, depois de 20 anos da saga, até hoje utilizam Harry Potter para trabalhar a questão da diversidade ou a questão do combate ao preconceito, tá? Então, vamos lá, já falamos que a história é muito rica, já falamos que tem reviravolta, já falamos que não é de criancinha, já falamos que tem amizade, já falamos também que tem a questão do não combate ao preconceito, que é muito importante. A outra coisa muito legal que a gente precisa saber é o seguinte: existe, gente, um progresso, um crescimento dos personagens ao longo da saga. Isso é muito legal. Por quê, gente? Não só a questão da idade, que isso acontece com o personagem e também com os atores quando eles foram filmar, né? Fazer a produção cinematográfica, porque nós temos ali os atores principais, os três, na faixa de 10 anos, quando são contratados, então eles vão fazer o filme mais ou menos na mesma idade que seus personagens, tá? Então a gente tem ali, os personagens, eles vão ter 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 anos, tá? Então são 7 livros. Então, é de 11 a 17 anos. Sendo que o último livro foi transformado em 2 filmes. Então, a gente tem 8 filmes, tá? Se vocês começarem a leitura, como muita gente vai começar, vocês vão ver que o primeiro livro e o segundo, eles são bem mais infantis, tá? Assim como os filmes. Vocês vão ver a diferença que tem do filme, o primeiro e o segundo, então a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Quando chega o Prisioneiro de Azkaban, a gente já tem uma mudança completa, porque começa a ficar bem mais solene, bem mais obscuro, bem mais, né, sombrio. A questão da filmagem, da linguagem na escrita, dos personagens. Então, gente, a gente tem os personagens que são crianças até serem adolescentes jovens e maiores de idade de acordo com a saga, que é aos 17 anos. E a gente tem também os atores. Os atores também vão crescendo em idade. Tanto os atores quanto os personagens e a escrita do autora vai crescendo também em complexidade, tá? Isso é muito legal. A gente lê o primeiro, a gente fala assim, nossa, mas que legal, parece. Nossa, mas chegou no terceiro, você fala, nossa, mas esse livro ficou melhor do que os outros ainda, mais complexo, com mais trama. Nossa, quando você chega na Ordem da Fênix, você está surtando, que é o livro 5. Você fala, gente, olha isso, como é que ela pensou tudo isso e tal, e as batalhas e tudo mais. Então é muito, muito, muito legal. Sim, Davi, tem a mudança do diretor, a gente tem, né? Mudança dos diretores ao longo dos filmes, que também vai trazer essa outra. Então é muito legal, gente, porque assim, quando a gente vê a propaganda lá, sei lá, tinha no SBT, né, sobre a Pedra Filosofal, é assim, Harry Potter é um menininho bruxo que vai para a escola aprender magia, Gente, é muito mais do que isso, é muito mais, tá? Então é super importante a gente saber que existe uma complexidade muito grande. Tanto que é isso que eu disse pra vocês, tem muita gente, acadêmico, tá? Adultos, estudando Harry Potter. Gente, interessante, no momento agora tá acontecendo um curso que já tá iniciado, já tem quase um mês, um curso na USP, tá, gente? Com 2 professoras de literatura na USP. E existe também um curso que acontece na Unicamp. Olha que máximo, gente. Universidades públicas no Brasil
entrando com a saga de Harry Potter aí, isso é muito importante. Gente, cuidado com os spoilers aqui, hein, galera, cuidado, sem spoiler pra galera, porque aqui tem muita gente que não conhece e que tá entrando agora e que vai entrar e vai dar uma chance pra saga, tá? Deixa eu ver aqui a minha cola. Ah, gente, legal. A história fala muito de superação. Esse é um outro motivo muito importante pelo qual vocês devem dar uma chance à saga, tá? Superação. Existem diversos tipos de superação na saga. Por exemplo, o próprio Harry, né, depois de 10 anos sendo maltratado e sofrendo muito, né, ele vai superar muitas coisas. Ele poderia ter ficado um menino muito revoltado, ter dado muito errado, né? Existe, por exemplo, a própria Hermione, que é a melhor amiga do Harry, ela não nasceu, quer dizer, ela nasceu bruxa, mas ela não sabia que ela era bruxa, ela não sabia que ela tinha poderes, tá? Isso, só para explicar uma coisinha, é o seguinte, gente, a autora, ela divide todos os seus personagens em criaturas ou animais e em seres. As criaturas ou animais, eles vão ser os não pensantes, ou não pensantes enquanto seres humanos, entende? E a gente tem os seres, que são os seres pensantes. Por exemplo, um centauro. Um centauro é pensante, já um trasgo não é. Então a gente tem um é criatura e o outro é ser. E dentro dos seres, que a gente tem os sereianos, a gente tem os centauros, a gente tem os elfos, a gente tem os gigantes. Dentro desses seres, a gente tem os seres humanos. E dentro dos seres humanos, ela divide aqueles que nasceram com poder e sem poder, tá? Então, os que nascem com poder... Gente, pra quem já assistiu... X-Men é a mesma ideia, entende? Tem os mutantes e os não mutantes, só que os mutantes tentam se esconder dos não mutantes, e então a gente nem sabe se de repente é mutante o cara ali da esquina ou o nosso colega do trabalho. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Então existem os não bruxos, que são os muggles ou os não mages, e existe os bruxos, os wizards que têm poderes. E lógico que a gente tem as misturas entre isso, né? Então, bruxo com bruxo que não dá bruxo, e os dois muggles que dá bruxo, enfim. Então isso é muito importante, né? A gente ir vendo, sabendo, né? Entendendo como que ela vai organizando isso, é muito fantástico, gente. E dá a impressão de que isso tudo pode estar acontecendo de verdade, que de repente a gente ainda não conheceu, mas aí de repente algumas pessoas por aí têm poderes, né? Então isso é legal. Então, por exemplo, a Hermione. A Hermione, ela é filha de um casal de dentistas, que eles são muggles. Eles não têm poderes e não tem ninguém na família que tem poderes. Quando ela recebe a carta aos 11 anos, todos eles recebem a carta aos 11 anos quando eles vão começar a escola. Como que acontece, gente? A alfabetização desses alunos, dessas crianças, é feita em casa ou em alguma escola regular de muggles, e depois, com 11 anos, eles vão para a escola de magia e bruxaria para aprender um pouco mais a respeito de tudo que envolve o mundo bruxo, tá? Então isso é muito, muito, muito importante. E aí o que acontece? Quando a Hermione recebe essa carta, os pais dela ficam muito surpresos, mas eles buscam saber e eles levam numa boa de que a filha tem poderes e que ela vai para uma escola de magia. E a Hermione, gente, ela tem muito medo. Ela tem muito medo de ser menos, ela tem muito medo de ser excluída, ela tem muito medo de sofrer bullying, porque ela já não se acha uma menina bonita, ela era uma menina que realmente, para o padrão de beleza de Londres daquela época, ela não era considerada dentro do padrão de beleza. Então, e ainda não sabia nada a respeito do mundo bruxo. O que ela faz? Qual que é a superação dela? Então, a Hermione, ela passa a fazer uma coisa muito importante. Ela se dedica. Ela é a menina mais estudiosa da saga, né? Isso é muito importante. Então, a Hermione é uma das personagens que eu mais amo no mundo. E ela vai dar fazer essa reviravolta de acabar sendo a melhor aluna da escola, né? Uma das outras coisas que eu acho muito interessante é que a Hermione, ela traz um protagonismo para as meninas, tá? Tem gente aqui falando que travou, gente. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Que as meninas, vai trazendo aí essa questão das meninas, do poder das meninas, de como as meninas podem realmente ser tão
ou mais bem-sucedidas do que qualquer menino, né? E a Hermione, ela vai mostrando isso, ela vai fazendo toda essa questão. Não só a Hermione, mas outras mulheres na saga vão ter esse papel. E aí a gente entra num outro motivo pelo qual todo mundo deveria ler a saga. Ele fala sobre empoderamento feminino, tá? Então a gente tem mulheres muito fortes na saga, como a professora Minerva McGonagall, como por exemplo a Dolores Umbridge, que é uma anti-heroína, né? Mas ela uma vilã, mas ela também é muito forte, muito poderosa. E nós temos a Hermione, gente, que salva o Harry sempre, tá? Se não fosse Hermione, o Harry tinha morrido no primeiro livro, primeiro filme, tá? Isso é muito importante. E olha que é uma menina que, assim como ele, também não conhecia nada de magia até entrar na escola, tá? Outra coisa que faz com que as pessoas gostem muito da saga, especialmente os jovens, os adolescentes, é porque a gente se identifica com a questão da escola, né? Então, eles têm escola, eles estão... gente, é uma super escola, né, gente? É um castelo mágico, com milhões de coisas maravilhosas, e eles estão no castelo, eles estão nessa escola onde eles têm conteúdos, matérias, livros, tarefas, professores diferentes. Gente, eles têm até um professor que é fantasma, tá? O professor, ele morreu num dia na escola e ele levantou e foi dar aula e não percebeu que ele estava morto. Ele tinha virado fantasma, tá? Então eles têm um professor até que é fantasma, tá, gente? Isso é muito fantástico, as coisas que eles vão fazendo. E sim, tudo isso vai acontecendo, isso é muito importante. Então, essa identificação que todo mundo passou pela escola. Então, a gente acaba se identificando com essas situações que eles passam. Sei lá, chegar atrasado para aula, tirar nota baixa, não conseguir fazer a tarefa, ter muito dever para entregar. Tudo isso faz com que a gente acabe se identificando, tá? Então, esse é um outro motivo pelo qual todas as pessoas deveriam ler a saga, tá? Que é super importante, é toda essa identificação com a questão da escola. Gente, uma coisa interessante é que os métodos, né, escolares de Hogwarts, eles são bem tradicionais, super tradicionais, daqueles que provavelmente a minha geração, com 30 e tantos anos, que passou, mas que ainda hoje tem muito na escola também, que é a questão de eles entram na sala, o professor explica, manda um monte de tarefa, e eles vão pra casa e fazem tarefa. Quer dizer, não vão pra casa, gente, eles moram na escola. Isso é legal também. Gente, os alunos, eles moram numa situação de internato dentro do colégio, dentro do castelo. Então, eles têm dormitórios, tá? E eles moram naquele lugar. Então, é muito legal que, por exemplo, no quarto do Harry, ficam 5 meninos, são 5 meninos que ficam em todos os anos, ele tá com os mesmos meninos no mesmo quarto. Então é muito legal que vai estabelecendo um vínculo muito grande entre eles. A outra coisa interessante é assim que você entra na escola, no primeiro dia de aula, você passa por uma seleção. E como funciona isso? Existe um chapéu mágico, que é o chapéu seletor, e ele vai olhar dentro da sua cabeça um pouco das suas habilidades e para colocar você na casa correta. Então são 4 casas, nós temos a Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e a Corvinal. Cada uma delas vão ter características específicas em que os alunos são colocados lá por conta dessas características. É óbvio que muitos alunos têm características para ir para uma ou para outra ou para mais de uma. Mas o chapéu acaba escolhendo uma dessas casas e ele vai passar todos os anos da escola nesta casa, tá? E esta casa, o que acontece? Tudo que acontece na escola tem pontuação. Então, até o final do ano, eles vão ver qual das casas que vai ter mais pontos para ganhar a taça das casas, tá? O Harry, ele vai para Grifinória, apesar dele também ter podido ir para a Sonserina, mas ele pede para ir para a Grifinória e ele acaba indo para a Grifinória, né? E aí, essa é a casa que a gente vai mais saber sobre ela, sobre a Grifinória, que é a casa... Quando eu digo casa, gente, quer dizer time, tá? Então, assim, tem um castelo, tem um monte de alunos, e os alunos estão divididos em 4 times, que eles chamam de casas, tá? Então, eles têm cores específicas, tá? No uniforme, o uniforme é igual, mas, por exemplo,
cachecol é diferente, que vai identificando as pessoas das casas. E dentro da sua casa, você também vai ter a sua... o salão comunal, então existe uma sala principal, sala de estudos, onde ele vai ter um da Grifinória, um da Sonserina, um da Lufa-Lufa e um da Corvinal, tá? Só por curiosidade, eu sou Divergente, né? Não sei se vocês já assistiram a saga Divergente. Divergente é aquela pessoa que tem mais de uma habilidade para mais de um lugar, então eu sou de duas casas, eu sou Corvinal e Lufa-Lufa, tá? Com certeza são essas duas as minhas casas. Sou mais Corvinal do que Lufa-Lufa. Jamais seria da Grifinória, que é a casa do Harry, gente, porque lá é para pessoas corajosas. E, bem verdade, eu sou bem medrosa. Quem já fez o teste, sabe sua casa, põe aí pra mim qual que é a sua casa, gente. Qual é a casa de vocês? Quem aí sabe quem é a sua casa? Ele, na verdade, ele escolheu sim, porque o chapéu seletor, ele tava com dificuldade de saber para onde que o Harry ia. E ele tinha acabado de saber pelo Rony que a Sonserina é a casa onde não tenha, foi a informação que ele recebeu foi: não existe nenhum vilão que não tenha sido da Sonserina. Não é a informação correta, mas foi a informação que ele recebeu, tá bom? Ele recebeu a informação de que não existe nenhum vilão que não tenha sido da Sonserina. Então, quando ele para e senta ali, ele diz: Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. Então o Chapéu diz: não, mas você se daria bem lá com a Sonserina e tal. Ele fala: Sonserina não, Sonserina não. Daí o Chapéu diz: então tudo bem que seja a Grifinória, tá? A Sonserina, ela tem essa fama, né, de ser a casa dos mauzãos. Mas isso a gente precisa também também pensar que, assim, existem muitas pessoas boas na Sonserina, tá, gente? É porque a gente sabe que, por exemplo, o grande vilão da saga, né, o Lord Voldemort, ou a pior de todas, a Umbridge, todos eles foram da Sonserina. Mas não quer dizer que todos que estão lá sejam ruins, sejam vilões, tá bom? Eu tenho vários alunos que são sonserinos e são show de bola. Não temos nenhum problema com relação a isso, tá bom? Pra quem tá perguntando onde fazer, existem alguns sites. O site oficial, gente, é o Pottermore. O Pottermore é o site oficial da autora, da J.K. Rowling. E lá você tem o teste para você fazer, né, das casas, para saber qual é a sua casa. Mas existe a tradução em alguns outros sites também, tá? Tô vendo que o Nicolas falou que fez no Wizard World. Legal, legal. Carlos, para de falar Sonserina não. Você tem que amar todos os nossos amigos, Wizards ou não, Sonserinos ou não, tá? Gente, outro motivo pelo qual vocês devem dar chance à saga é a questão das famílias. Gente, a saga, ela traz uma ideia de família super importante, especialmente por conta da família Weasley, que é a família do Rony, que é o melhor amigo do Harry, tá? Então a família Weasley é uma família grande, muito barulhenta, muito amada, muito querida. Sim, vai ter alguém ali que vai desviar um pouco do caminho, sim, mas de forma geral uma família extremamente acolhedora. Tanto que eles vão acolher o Harry logo de princípio. No primeiro Natal que eles passam na escola, o Harry já ganha presente, né, da senhora Weasley. Ela é uma maravilhosa, uma mãe, assim, que... Gente, quando eu li o livro, eu pensava sempre na minha avó, né? Pra quem me conhece sabe o quanto eu sou ligada à minha avó, a mãe da minha mãe, que mora lá em Gonçalves, no sul de Minas. Minha avó, ela é uma referência pra mim, ela é tudo de bom. E aí, quando eu ia lendo a senhora Weasley, eu sempre pensava na minha avó, tá? Porque o tipo de acolhimento, gostar de todos da mesma forma, fazer o gosto dos filhos, dentro da medida do possível, porque a família Weasley é uma família pobre, né, gente? É uma família puro sangue, mas uma família pobre. Então isso também é muito importante a gente falar. Mas ela, por exemplo, gente, ela passa meses tricotando os suéteres que ela vai dar de Natal para os filhos. Gente, é a coisa mais linda, né, gente? Então é muito, muito, muito legal toda essa relação. E eles acabam acolhendo o Harry logo do início. Então,
O Harry vai ser super bem acolhido nessa questão da família. A família Weasley, ela vai ser exatamente o oposto da família onde o Harry foi... onde ele foi criado, que é a família Dursley, né? Dos tios dele, que são egoístas, totalmente egoístas, que são totalmente nariz empinado, se acham melhores do que os outros, né? E tudo isso. Então, muito engraçada. O pessoal tá aqui debatendo a Sonserina aqui na conversa, eu tô vendo aqui. Sonserina é um tema polêmico, né, gente? E aí gostei que a Ana colocou aqui, ó. Que todos... Como é que é? Que ela colocou aqui? Peraí, voltando aqui. Que não tenha um bruxo que tenha ficado mal, que não tenha sido da Sonserina. Até tem, tá, gente? A gente vai debater um pouco mais sobre isso. Inclusive, antes de eu continuar os motivos, tá, gente? Eu queria falar sobre o desafio que nós vamos lançar na sexta-feira agora. Nós vamos lançar um desafio de leitura da Pedra Filosofal. Então eu quero que todos vocês possam também convidar pelo menos um amigo ou um parente, alguém que você queira, para fazer a leitura da Pedra Filosofal com a gente. E como que isso vai funcionar? Nós vamos iniciar na sexta-feira, eu vou fazer um primeiro vídeo introdutório que você precisa entender, para entender melhor o livro, e a gente vai ler por 4 semanas. Então eu vou dividir certinho o número de capítulos, o que a gente vai ler a cada semana, e eu vou dando várias dicas e dando algumas orientações, e vocês vão poder compartilhar tudo que vocês estão fazendo. Inclusive, a gente vai usar hashtags juntos para poder a gente achar o que o outro tá lendo, como que tá fazendo, tá? Então, gente, legal, a gente pode fazer a leitura, os adolescentes, os jovens, os adultos, a melhor idade e também as famílias, gente. Então, se você quer ler com seus pais, olha que legal. Se você, adolescente, jovem, criança, você quer muito que os seus pais leiam, bora aproveitar essa oportunidade. E também, se vocês são pais e querem ler com seus filhos, eu sugiro a partir de 8 anos, mas a partir de 8 anos já rola aí para ler com os pais. A gente tem bastante gente que tem realizado esse tipo de leitura e ela é muito significativa, gente. Uma das coisas mais lindas que tem é ver famílias inteiras envolvidas na leitura da saga, tá? E como é uma saga que fala de família, que vai falar de amizade, que vai falar contra o preconceito, ela é maravilhosa para ser debatida em família no jantar lá em casa mesmo. Tá? Então, é a oportunidade de repente, você convidar os seus pais, você convidar seus amigos para poder ler, tá? Gente, eu vou montar um grupo no Telegram pra gente debater mais esses livros, porque eu tenho feito, né, eu tenho organizado por capítulo várias coisas interessantes que vocês precisam prestar atenção, então vai ser bem legal, tá? É um tipo de trabalho, assim, que vai ser muito, muito, muito rico pra vocês, tá? Então vamos lá, então todo mundo que quiser dar uma chance à saga ou tiver amigos que possam dar chance à saga, nós vamos iniciar o desafio na sexta-feira, tá? Para quem não sabe, o primeiro livro é a Pedra Filosofal, tá bom? Pedra Filosofal. Sayuri linda, tá dizendo que vai reler aí com a mamãe. Gente, a Sayuri, ela teve, que tá ali com o nome de Cris Malfoy, ela teve uma experiência muito bacana, né, agora durante a pandemia, e elas leram todos os livros juntas, né, ela e a mãe, que linda! E foi muito gostoso eu acompanhar tudo isso. Ela sempre ia me mandando áudio de como que estava acontecendo essa leitura, foi muito, muito, muito bacana, tá? Nossa, uma família com mais de 20 primos, todos apaixonados por Harry Potter. Nossa, Aninha, que legal! Que legal! Na minha família também tem várias pessoas que gostam de Harry Potter, mas por incrível que pareça, tem alguns que eu ainda não convenci. Então, eu vou ser a primeira pessoa a tentar trazer pro lado Harry Potter da força, realmente as pessoas que ainda não leram, ou que não gostam, ou que ainda tem algum tipo de preconceito com Harry Potter, tá? E aí, gente, o desafio que eu vou fazer é da Pedra Filosofal, e assim, eu garanto pra vocês, gente, se vocês realmente lerem comigo a Pedra Filosofal, vocês vão se encantar e vão querer ler a saga toda.
tá? Vai ser realmente muito, 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 muito importante. Deixa eu ver aqui se eu já falei todas. Ah, gente, legal. Um outro motivo, vamos voltar para os motivos. Já dei aí uns 10 motivos pelos quais vocês têm que ler a saga, tá? Gente, se alguém tiver dificuldade de encontrar o livro, depois me manda um direct, tá? O mais legal, lógico, que é ler o livro físico, ter o livro físico. E no Sebos a gente encontra ele na faixa de R$15, tá? 15, 20 reais a gente encontra o livro da Pedra Filosofal para ler. Mas existem também os livros... Nossa, gente, vocês estão vendo que lindo esse meu brinco, gente? Olha só que show que eu ganhei, gente. 9 3/4. Então, mas quem tiver dificuldade de encontrar o livro, depois me manda um direct. Beleza, então desafio da Pedra Filosofal nós vamos começar na sexta-feira. Vamos ser um grande grupo de estudantes e de estudiosos de Harry Potter, tá? Olha só, vamos lá, humor. Gente, humor. É uma das coisas que também existe muito na saga. Isso é super importante, é super legal, tá? Esse é um dos outros motivos que eu sempre dou para as pessoas darem uma chance à saga. Existe bastante humor, especialmente por conta do Fred e do Jorge, que são irmãos gêmeos, os irmãos gêmeos do Rony. E eles são muito engraçados e eles trazem muitas coisas interessantes e engraçadas para a saga. Também existem várias coisas legais que acontecem durante as aulas que trazem essa coisa cômica, tá? Então a história ela não é somente trágica, ela é cômica, ela é leve, ela é engraçada, tá? Então, ó, pessoal, tô vendo o pessoal aqui de livro, então, em PDF, aí você me manda um direct que eu falo sobre isso. Tô vendo o Nicolas dizendo, pode até parecer que não, mas representatividade é uma das coisas que menos existe em Harry Potter. Nicolas, quando a gente tá falando de questão de gênero, né, de gênero, sim, a gente não tem uma grande representatividade, existe bastante polêmica, né, com relação a J.K. Rowling e isso, mas, gente, a gente tem que pensar que ela escreveu isso há 25 anos, né, há mais de 20 anos. A gente era um outro mundo com relação à questão da representatividade de gênero, tá? Então eu não vou entrar nessa polêmica, mas quando a gente fala de diversidade, eu digo de diversidade de pessoas e de seres e de animais e tudo mais, tá? E pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas sangue puros ou não, pessoas mestiças ou não, tá? Tudo isso super importante. Sim, os irmãos Weasley, que principalmente eles que vão trazer muito ar cômico, então tem muita coisa engraçada que acontece. O Rony, gente, que é o melhor amigo do Harry, ele também é muito engraçado, ele faz muita atrapalhada, ele é muito atrapalhado, eu adoro ele. Mas ele é muito atrapalhado. Então, muitas coisas, ele se dá mal em muitas coisas na escola, e se não fosse a Hermione ajudar também, ele tinha reprovado já no primeiro ano, tá? Então, olha que legal, a Cris tá falando que riu bastante, olha que lindo, gente. A Sayuri riu bastante lendo. Eu ri muito, gente, eu adoro. Tem cada cena que até hoje eu dou risada, acho o máximo. Então, quando a gente lê, a gente encontra muitas partes interessantes. Daiane, você vai adorar começar, e acho até que você consegue ler com o Matheus, se ele se animar. Porque a galerinha aí, 10 anos, já consegue gostar bastante de Harry Potter. Então, beleza, o que mais? Deixa eu ver. Outra coisa importante. Outro motivo pelo qual vocês devem dar chance à saga. Gente, existe um número imenso de conteúdos de Harry Potter para além dos livros. Além dos livros e dos filmes, existe um número de conteúdo absurdo. Muitas pessoas começaram a ler por meio de Harry Potter. Então, existem já pesquisas que declaram e já provam que existem aí uma geração de leitores que foram formados por conta de Harry Potter. Olha que máximo. Então, essas pessoas começaram a ler, depois que leram Harry Potter, começaram a ler outras coisas, tá? E muita gente passou a escrever depois que leu Harry Potter. Olha que máximo. Eu tenho uma grande amiga que é escritora, já tem vários livros publicados, ela começou escrevendo fanfic de Harry Potter. O que é fanfic? É história de fã, tá? História de fã. Gente, eu lembro de ler fanfic de Harry Potter lá nos anos 2000, tá? Adorava, né? Entrava em vários grupos, na época era do Orkut.
falecido Orkut, foi antes do Facebook, gente. Eu tinha grupos no Orkut de fanfic de Harry Potter, olha que máximo. Então muitas pessoas passaram a escrever mais por conta de Harry Potter, tá? Então isso é uma das coisas super bacanas. Inclusive eu tô dizendo pra vocês que eu pessoalmente conheço uma escritora que começou a escrever por conta de Harry Potter. Outra coisa interessante, gente, foi o fenômeno editorial, né? Então, porque veja bem, Harry Potter ele foi chegar a mais de mais de 200 territórios, mais de 70 línguas, foi um fenômeno. Gente, a saga chegou para preencher um espaço que não existia. Foi a saga de Harry Potter que iniciou uma nova categoria chamada Young Adult, que é novo adulto, tá? Que depois surgiram milhões de outros livros que vieram em cima disso, que a gente vai ter Crepúsculo, Rainha Vermelha, Elite, Poseidon, Percy Jackson, Pirâmide Vermelha, enfim, todas essas outras sagas adolescentes, Divergente, Jogos Vorazes, todas essas sagas, elas vêm, tá? Como consequência, como frutos depois da chegada de Harry Potter. E isso é muito importante a gente saber. Harry Potter trouxe uma revolução editorial, uma revolução nos livros, tá? Então, por exemplo, quando eu era adolescente, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, eu tinha a série Vagalume pra ler, que era super legal. Mas se eu quisesse ler uma coisa um pouco maior ou mais grossa, aí a professora já tinha que me passar pro Machado de Assis. Entende que era um gap muito grande, era uma distância muito grande sair da série Vagalume para o Machado de Assis. Então, quando o Harry Potter veio, tá, gente, entrou aqui nesse gap, entrou aqui nesse espaço entre os livros infantis e levemente juvenis para os livros adultos, super adultos. Então, chegou uma categoria chamada novos adultos, tá? Young Adult, que na verdade vai trazer a galera que vem agora depois, tipo John Green, etc., Culpa das Estrelas, vem tudo nessa categoria agora, tá? Quando a gente lê, tudo que a gente lê do John Green, por exemplo, é essa categoria que a gente chama de jovem adulto, tá bom? Então, e assim, vocês vão vendo a questão das sagas, não existia, quando eu tinha 11, 12 anos, não existiam essas sagas como a gente tem hoje. Por exemplo, eu até tenho a Rainha Vermelha aqui, tem um pouco da saga da Rainha Vermelha. Então, Rainha Vermelha, Elite, Jogos Vorazes, Divergente, e todos esses, eles vão surgir depois de Harry Potter. Veja bem a revolução que a saga fez no mundo, tá? Isso, independente de quem gosta, quem não gosta, a gente precisa assumir que foi uma grande revolução e depois dele ele abriu espaço para muitas outras pessoas. Outra coisa legal é que a autora, ela ficou com muito medo dela não ser bem aceita por ser mulher. Veja bem que em Londres, nessa época, mulheres escrevendo juvenil não tinham e não eram bem consideradas, bem, né, vistas. Então, por isso que ela não usa o nome, ela usa a sigla, né? Então, J.K. Rowling. Tanto é que quando foi fechado o primeiro contrato, até eles aceitarem e antes dela assinar, eles achavam que era um homem, tá? E não era, e ela chegou lá, uou, é uma mulher, tá? E aí, depois dela, ela também acabou dando muito espaço para outras mulheres ganharem o mundo da literatura, tá? Lembrando que a autora, gente, ela também fez história no fato de que foi a primeira escritora na história da humanidade em ficar bilionária com livros, tá? Eu espero que eu seja a segunda. Mentira, tem outras que já estão ficando também. Mas, gente, isso foi muito bacana, né? Ela ficou bilionária com os livros. É óbvio que depois vem todos os produtos e tudo que é licenciado e etc. Deixa eu ver que a galera tá discutindo aqui. Os livros são bons demais, tem muitos detalhes. Carlos, tem muito detalhe no livro que não tem no filme. Assim, são duas coisas completamente diferentes. Eu adoro os filmes, tá? Todos eles. Mas é diferente, totalmente diferente, tá? Tem algumas coisas que são até muito importantes que eu acho que deveriam estar nos filmes e não tem, né? Ai, que lindo, Carlos! Você diz que começou a ler Harry Potter por causa da saga dos caras, Pedro Bandeira, amor da minha vida, amo. Todos os meus alunos sabem o quanto eu amo Pedro Bandeira e quanto incentivo, né?
Pedro Bandeira. Tô vendo que o Davi tá dizendo, interessei aos 13 anos, porque quando eu era mais novo eu achava sombrio, é um pouco mesmo, tá? Leviosa, não Leviosa, muito bem. A mamãe quarentona já assistiu todos os filmes, quer ler os livros, ótimo, bora ler com a gente, tá? Acho que vai ser muito bacana. Eu também tô convencendo a minha mãe, terceira idade, a ler os livros também, ela adora ler, e lê muitos livros de romance, mas nunca se interessou por Harry Potter e eu tô indo, né, aos poucos pra convencê-la também. A Luado, Rabicha, Mofadinha e Pontas apresentam seus cumprimentos ao professor Snape e pedem que ele não meta seu nariz absurdamente grande do que não é da sua conta. Muito bem, show de bola. Muito bem. Ó, Game of Thrones, legal. Verdade. Um dos melhores é Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban. Tiraram metade do livro da Ordem da Fênix, sim, né? Sim. Na minha opinião, o melhor livro é A Ordem da Fênix. E ele é fantástico, ele é maravilhoso e ele é grande, né, gente? Ele é grandinho assim. Mas eu garanto pra vocês, quando a gente começa a leitura, você vai vendo que a leitura é muito fluida. Essa é uma outra coisa muito legal. Um dos primeiros motivos que eu falo para as pessoas lerem Harry Potter é que a leitura é muito fácil e gostosa. Quando eu digo fácil, eu não tô dizendo que ela é simplória. Não é. Não é uma leitura simplória, tá? Como é de algumas outras sagas famosas por aí. É uma leitura, uma escrita muito bem consolidada, muito bem organizada, né? Mas ela é muito fácil de ser entendida, tá? Então, quando ela tem, você vai começando a ler, existe um equilíbrio muito bom entre as narrativas e os diálogos, tá? Então, existe tudo, e a gente vai entrando naquele mundo. Outra coisa muito importante, esse é um outro motivo que eu acho que você tem que dar chance pra ler Harry Potter agora. Gente, o ano de 2020 tá sendo um ano tão difícil, né? Por tantas coisas, né, em consequência da pandemia, né? Eu tô tão triste de estar longe dos meus alunos, de não estar podendo dar aula do jeito que eu gostaria. Tô frustrada porque muitos não fazem as coisas que eu mando, e eu não sei, alguns desapareceram. É uma tristeza. Tô com muita saudade da minha família, quero abraçar minha mãe, minha avó, tem meses que eu não posso vê-las. Então tá trazendo muita coisa. Ai, que linda! Minha mãe entrou, que linda! E eu falando dela, olha, eu tô com muita saudade da minha mãe, muita saudade da minha avó. Então a pandemia, gente, tá trazendo, assim, muitas angústias pra gente, né? Então eu acho que agora, mais do que nunca, é o momento da gente ler Harry Potter, tá? É o momento da gente, primeiro, dar chance a uma leitura por prazer. Segundo, entrar no mundo da J.K. Rowling, que é um mundo fantástico, incrível, riquíssimo. Terceiro, realmente esquecer dos problemas do dia a dia por alguns instantes em cada dia, né? Porque esse mundo fantástico, ele é maravilhoso, ele é encantador e ele vai, gente, trazendo a gente, assim, vai trazendo uma vontade da gente saber mais, que vocês vão realmente se encantar. O Carlos tá dizendo aqui, te prende do começo ao fim. Isso é muito importante, muito legal. A Sayuri tá dizendo aqui com a Cris, convencendo meu avô a assistir os filmes. Gente, é muito legal quando a gente começa a envolver a família, tá? Meu marido, ele acabou sendo convencido aos poucos quando a gente era namorado e ele virou super fã. Até porque não ia dar pra casar comigo se ele não fosse, né, gente? Gente, por favor, Ana, não quero que coloque spoiler daqui, por favor, galera. Vamos lá. A minha mãe disse aqui que linda, que minha avó tá ouvindo. Gente, olha que linda. Então, gente, cuidado dos spoilers. Então, bora lá. Então, gente, eu acho que essa é a oportunidade. Ai, que linda, gente. É a minha mãe ali, é a Marli, tá, gente? É essa aí que entrou. A gente tem que pensar que este ano de 2020, um ano muito difícil, é exatamente o ano que a gente precisa dar uma chance para uma coisa tão bacana e tão legal, tá? João, você viciou sua mãe em Harry Potter, que legal, que legal, que legal. Deixa eu ver o que mais. Gente, outra coisa muito importante que vocês estão vendo aí pelo número de fãs é que quando a gente entra nesse mundo, a gente vai descobrir que a gente tem muita gente com quem conversar. Esse é outro motivo pelo qual você deve dar chance para Harry Potter, porque existem muitas pessoas para você conversar sobre ele. É muito triste
triste quando a gente gosta muito de um livro, de um filme, de uma série que ninguém assistiu, que ninguém viu, que ninguém quer conversar, né? Então, isso é muito triste. Então, agora, Harry Potter não. Harry Potter, vocês têm muita gente com quem conversar e tem um número imenso de conteúdos, né, que a gente pode ver. Então, gente, tá aparecendo aqui que eu só tenho 30 segundos, agora 20 e poucos. Eu teria mais muitos outros motivos, tá, gente? Pra colocar aí. Gente, eu vou dar um sorriso pra vocês darem um print, todo mundo. Dá um print aí, gente, bonito. Aí, muito bem. Legal. Gente, então entra aí pra comentar. Sexta-feira a gente tem aula de novo.